Queridos irmãos e amigos, muito bom dia a todos. Quero saudar a todos vocês, irmãos, irmãs, queridos familiares, todos vocês ao redor do mundo, meus queridos amigos, vocês que estão aqui no Facebook, saber que nós somos média de 5.000 pessoas agora. Esperar que essa mensagem chegue para cada um de vocês. Na verdade, o importante é que nós possamos entender a palavra de Deus. Há muita gente, muito jovem, não vai para a Bíblia, não querem ler a Bíblia por ser um livro muito grande e com muitas páginas. Mas nós vamos tentar reduzir, na verdade, tudo quanto está dentro das Sagradas Escrituras. O primeiro episódio nós vimos desde a criação até Moisés. Portanto, Moisés recebeu a lei e ele foi para a terra prometida. Daí nós vimos o que é a definição de Deus. E vimos o primeiro sintoma do pecado, que foi a queda da espiritualidade de nossos primeiros pais. Nós vamos entender que dentro das Sagradas Escrituras nós temos dois testamentos. É o Novo e o Velho Testamento. Portanto, dentro da Bíblia nós vamos ver quem é Deus, o Espírito Santo, Jesus, o diabo, a criação, a queda do homem, a grande destruição do dilúvio e depois o início dos 4 impérios da terra. Nós vamos ver tudo isso em pormenores. Mas é dizer que nós vamos poder reduzir as páginas da Bíblia em algumas páginas apenas. Entendermos a mensagem de Deus, que é a história da nossa humanidade. A Bíblia é um livro que tem vários livros, escrito por 40 homens, e são os primeiros 5 Pentateucos de Gênesis a Deuteronômio, que nos levam a conhecer o que aconteceu, na verdade, desde a criação até o momento em que Moisés lhe é dada a lei para todos os povos da terra. As leis de Deus, nós vimos também que todas as leis de Deus, dentre elas temos a distinguir o 4º mandamento, que é o sábado. Diz a palavra de Deus: lembra-te do dia do sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Por essa razão estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus. É momento de devoção, consagração a Deus. Dia de sábado. Portanto, vimos que tudo isso vai acontecer no nosso planeta. Através das coisas que estão a acontecer, nós podemos ver aquilo que Deus está a fazer e mexendo com a estrutura do nosso planeta. Nós vimos, obviamente, no segundo capítulo também, na segunda série, quem é Deus. Vimos que Deus é Espírito e que Deus fala ao seu povo através dos profetas, homens inspirados por Deus. Portanto, em João 4:24, nós vamos encontrar a definição do Deus Espírito, Deus poderoso, Deus poder. Agora, quando nós estávamos a entender que Adão e Eva foram criados imagem e semelhança de Deus, portanto, Deus transferiu o seu poder através do ar na boca de Adão. Saber que Adão e Eva foram seres unicamente esses dois criados segundo a mão de Deus. Deus fez, diz as Sagradas Escrituras, que Deus fez com a sua mão a criação do homem e da mulher. Por isso nós somos os seres belos, belas nesse planeta. Somos criados com a mão própria do próprio Deus. Mas então, o que aconteceu em todas as coisas? Como é que Deus criou todos os planetas? Deus falou pela sua palavra. Vamos entrar aqui no estudo do poder de Deus. Vamos ver o que Deus fez. Eu quero abrir, por favor, Gênesis 1. Vamos entender o princípio da criação. Olha só o que Deus diz na sua palavra. E no princípio criou Deus os céus e a terra.
a terra era vazia e sem forma, e havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O poder de Deus. O Espírito é igual a poder. O poder de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, para tirar a vossa atenção hoje, nós estamos a ver os grandes vendavais, nós estamos a ver o mar a revoltar-se, a natureza de Deus está-se a desfazer aos nossos olhos. Japão, Estados Unidos, Brasil, África, todos os países ao redor do mundo estão a ter tempestades. Deus diz que no fim dos tempos tudo isso iria acontecer. Está nas Sagradas Escrituras. Para nosso conhecimento, Deus advertiu desde o princípio de Adão e Eva o percurso da história da nossa humanidade. Portanto, nós vimos aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito, o poder de Deus, se pairava sobre as águas, sobre os mares. Muito importante saber, tudo o que nós estamos a ver no cenário global hoje é o poder de Deus que está-se a mover entre as nações da terra. Por quê? Por que razão, na verdade, está a acontecer tudo isso? Nós sabemos que as Sagradas Escrituras nos advertem. Eu queria ver a razão porque tudo isso está a acontecer nos nossos olhos. Vamos olhar. Eu tinha aqui uma marcação. Isso, aqui está. Portanto, nós vamos abrir as Bíblias em Oséias 4, versículo 1 a 3. Entender o contexto da situação global hoje. Queridos irmãos e amigos, prestem bem atenção nas Sagradas Escrituras. Quando nós estamos a ver tudo quanto está a acontecer, nós dizemos, onde está Deus? Será que Deus falou? Deus pronunciou alguma coisa do que está a acontecer? Sim, obviamente que sim. Desde o princípio, de Gênesis ao Apocalipse, Deus está a revelar aos seus homens, inspirados por Deus, pelo poder de Deus, para dar essa revelação. E essa revelação vem dentro das Sagradas Escrituras. Portanto, é importante nós conhecermos a Bíblia, única mensagem divina certa para nos levar verdade, em toda a verdade. Portanto, Oséias 4, versículos 1 a 3, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, filhos do planeta Terra, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Portanto, a Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhes faltou o conhecimento. A razão pela qual eu estou aqui, queridos irmãos e amigos, porque eu sei, amigos meus, família minha, que andaram nos caminhos de Deus, conheceram a palavra de Deus, ou estão a dar costas a Deus, abominando a palavra de Deus, dando ouvidos a outros espíritos, senão fora do Espírito de Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Está aqui Deus a falar as razões pela qual nós temos todas essas calamidades na terra hoje, queridos irmãos. Entendam. Porque não há verdade, nem benignidade, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, que é roubar, o adultério, adulterar, e há homicídios, mortes sobre mortes. Homicídio sobre homicídio. Esse é o contexto atual da terra.
razões pela qual Deus está a destruir o nosso planeta por causa das adversidades que estão dentro do nosso viver. Por isso a terra se lamenta e qualquer que morar nela desfalecerá. Como os animais do campo e como as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Notem bem, queridos irmãos. Está a acontecer. A média hoje está a apresentar que a cartumes de peixe apareceram em pleno deserto. O deserto está a ser todo inundado. Rios estão a crescer dentro do nada, de zero, dentro do deserto. São profecias. Está aqui Deus a falar. Todavia, ninguém contende, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Vejam bem, o povo na terra, em vez de dar ouvidos à palavra de Deus, eles reclamam e criticam os pastores ao redor do mundo. Homens inspirados por Deus, que bem que muitos deles não são fraudulentos, são maus pastores. Mas a maior parte de homens e mulheres que estão a pregar a palavra de Deus são homens inspirados por Deus e falam daquilo que ainda não aconteceu. E na verdade as coisas estão a acontecer, literalmente. As inundações do Brasil foram reveladas por Deus muito tempo. Os povos, toda a geração que lê a Bíblia, conhece os eventos finais. Nós conhecemos os caminhos de Deus pelas Escrituras. Agora vejam só. Por isso cairá de dia o profeta contigo, cairá da noite. Destruirá a tua mãe, a terra. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ora aqui. É duro quando nós vemos filhos nossos, bebés, crianças, velhos, homens e mulheres, jovens, morrerem do jeito que estão a morrer em toda a parte global do nosso planeta. Estados Unidos tem calamidades agora, neste momento. Brasil está em calamidades agora. Rússia. Itália se inundou. Todos os países, queridos irmãos e amigos, estão a passar na mesma sequência. Destruição do planeta. Destruição de 1/3 dos homens e mulheres na Terra. E a minha pergunta é: quando é que o homem vai se reverenciar, vai começar a escutar a voz de Deus? Porque tudo está escrito. Aqui, queridos irmãos, nós temos a terceira sessão que nós vimos que, primeiro vou um pouco revisar, vimos criação, Adão e Eva, deu os 10 mandamentos, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. E depois, o que é que houve? Nós estudamos a imensidão de Deus, poderoso, Deus Espírito. Neste momento, que é a terceira, vamos olhar para a personagem de Jesus. Portanto, quem é Jesus? Vamos poder abrir as Bíblias, por favor, em João 11. João 11. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. João 11. João 11. E vamos olhar para os versículos 25 e 26. João 11, versículos 25 e 26. Assim diz a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive
e crê em mim nunca morrerá. Jesus nos faz uma pergunta nesta manhã. Crês tu nessa palavra? Ora, Jesus, ele é a representação real daquilo que estava apresentado no início no Jardim do Éden. Lembrem-se, irmãos, Deus criou ali do meio do Jardim do Éden, quando pôs nos primeiros pais a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida eterna, que é a representação futura da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, Deus, Espírito, o grande Pai, o poderoso, Deus poderoso, ele vai enviar Jesus, seu Filho unigênito, para que nós possamos herdar a vida eterna. Embora o pecado nos tenha corrompido e nós, por consequência, teríamos que pagar por vida, morrendo eternamente, Jesus entrou num plano de salvação. Obviamente que o plano da redenção foi estabelecido antes da criação do mundo. Há muita gente que desdenha e não aceita o que a Bíblia traz. A Bíblia diz que eles juntos tomaram uma decisão. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho. Portanto, Deus Pai, ele é o imenso Criador, o incomensurável, poderoso Deus. Deus Filho é Jesus, que representa a nossa recuperação. Jesus veio porque Deus Pai mandou Jesus no nosso planeta com o único propósito: ensinar-nos o caminho a qual devemos andar e pagar a sentença do nosso pecado, nossos primeiros pais. Esse foi o propósito da vinda de Jesus no nosso planeta. Morrer para cada um de nós, para que nós não possamos ter as consequências da morte, da desobediência de nossos primeiros pais. Diz as Sagradas Escrituras que o salário do pecado, a consequência, é a morte. E o salário da vida eterna é o dom gratuito de Deus pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ora, vamos voltar um tempo atrás. Quando Moisés recebe as leis dos 10 mandamentos, ele vai e entrega ao povo. Aquela lei eram leis sagradas de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus. E agora Deus vai dizer: Moisés, leva o meu povo para a terra prometida. E a certo momento aquele povo reclamava tanto, estavam a reclamar tanto, que Deus abominou. Deus disse: Moisés, eu não consigo mais, eu vou destruir esse povo. E Moisés vai interceder pelo povo. Ele disse: Senhor, por favor, tu tiraste-nos daí do mal, agora aqui no meio do caminho estás-te a fartar de nós, por favor, tem misericórdia. E Deus disse: ok. Moisés, eu já não consigo mais, senão eu vou destruir todo esse povo. Disse: Senhor, por favor, ajuda. Nós estamos a chegar já quase. Estamos lá quase, na terra que tu prometeste. Tu és o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Tem misericórdia de nós. E Deus disse: ok, Moisés, eu vou fazer um ato contigo, muito precioso. Porque esse é o plano desde a criação. Tu vais fazer uma hastra, uma cruz de bronze. Vais criar uma cruz de bronze. E nela vais enrolar uma serpente, que é a simbologia
das farmácias de hoje, vocês todos vão ver, toda a medicação Bayer tem lá o símbolo da cruz com a serpente. E muita gente entende que isso é o símbolo do pecado. Não! Esse é o símbolo da nossa salvação. Por isso está em todos os medicamentos a nível mundial. A Bayer, ela fez esse desenho consequência do que se passou lá no deserto. Porque o povo estava a reclamar tanto. E Deus disse a Moisés, para eu não destruir eles, tu faz um favor para mim. Cria uma grande cruz de bronze e vais pôr ali, vai fazer uma cruz de madeira, e vais pôr uma asta lá, uma serpente de bronze, que vai se enrolar no topo da cruz, vais-me levantar essa cruz e põe no topo da montanha. Para que todo aquele que crê em mim olhe para lá e não morra, porque eu vou destruir esse povo. E mesmo com a intercessão de Moisés, o povo, queridos irmãos, era rebelde. Deus disse a Moisés, vá fazer essa cruz, põe lá a serpente de bronze no astro da cruz e põe bem alto, para que não haja desculpa. Porque quando eu mandar as serpentes, eles vão morrer os que não creem em mim. Os que não ouvirem a minha palavra vão morrer com as mordeduras das serpentes. Acredita, irmãos, que mesmo depois de Moisés pôr bem alto no monte a cruz com aquela serpente de bronze, ainda houve pessoas que não queriam olhar para a cruz e morreram com as serpentes. Queridos irmãos e amigos, hoje nós temos o mesmo problema em todo o nosso planeta. A minha pergunta é, o que é que nós precisamos para remediar, para melhorar a situação do mundo? Olhar para a cruz do Calvário. Essa é a nossa salvação. João 3, versículos 16 diz, eis que Deus amou o mundo. E isso de tal maneira que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, nós estamos a ver, Brasil vai inundar completamente. E se alguém no Brasil que está a ouvir essa mensagem, sai dela, povo meu. Diz as Sagradas Escrituras, quando verdes abominação no lugar santo, quem lhe atenda. É momento de fugirmos nas montanhas. Por que Deus menciona as montanhas, os pontos mais altos da terra? Porque do mesmo jeito que Deus destruiu a primeira vez o nosso planeta com as águas do dilúvio, tudo vai acontecer agora da mesma maneira, só com uma frequência diferente. Vai vir com fogo e enxofre. Queridos irmãos, nós estamos a ver neve em pleno deserto. Estamos a ouvir chuvas com granizo no Brasil. Rios que estão ensanguentados estão a aparecer nos rios de Babilônia, ali no rio Nilo. O rio de Rússia apareceu completamente inundado de sangue. Fenômenos estranhos estão a aparecer em toda a parte do planeta. Deus está a alertar o seu povo. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, diz Deus, para que eu tenha louvor, glória e guardar a vossa vida nas minhas mãos. Nós queridos irmãos, só temos apenas que olhar para a cruz de Jesus. O nosso mérito de salvação eterna está na cruz de Jesus. Olhando para a cruz, nós obteremos salvação. Embora vamos ter uma preparação, guerra nuclear agora. Temos terremotos, temos eventos finais, estão a dar na televisão. Quem não tem TikTok, por favor, abra TikTok.
Porque é o único elemento de transmissão neste momento que está a dar diretamente os eventos finais em tempo recorde. No tempo em que está a acontecer, por causa dos telemóveis, nós estamos a ver simultaneamente os acontecimentos mundiais. TikTok, não dá os eventos na televisão. Não dá para termos jornalistas em todo lugar. Quênia, Botsuana, África do Sul, Nigéria, tudo foi afetado. Terremoto no Marrocos, terremoto no Brasil, terremoto nos Estados Unidos, terremoto na Rússia, terremoto na Grécia, Espanha, Itália. Itália hoje está completamente inundado, como está o Brasil. De onde vêm tantas águas, tantas chuvas? Deus disse que nos últimos tempos eu vou levantar as naus da terra. As águas vão passar os seus limites e vai levar com ela várias vidas. Nós estamos no momento crucial do fim dos dias da terra. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia é isso. A Bíblia é aquilo que Deus fala e que nós temos que prestar atenção. Neste momento, nós precisamos de olhar para a cruz de Jesus no Calvário, de onde nos vem a salvação. Quero atirar a vossa atenção, sinceramente, se há cristãos, pessoas que vão com doutrina, com fé, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Assim diz Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o nosso passaporte para o céu. Fé e confiança em Deus, agora, neste momento, é o que a humanidade precisa. Solução. Nós não podemos parar a mão de Deus. Nós não podemos parar a chuva, parar os terremotos. Mas podemos tão somente olhar para a cruz de Jesus na cruz do Calvário, que foi instituída 2024 anos atrás, na cruz do Calvário. Jesus morreu para cada um de nós. Esse é o plano da salvação. Queridos irmãos e amigos, quando nós entramos no Apocalipse, nós vamos conhecer todos esses eventos. Literalmente, tudo está escrito. Nós precisamos entender a Bíblia. As Sagradas Escrituras, ela é a palavra. Jesus é chamado a palavra lá no Apocalipse. Então é bom nós entendermos isso. Nós ficamos por aqui e vamos para a quarta mensagem, a quarta sessão. Quarto episódio virá bem breve. Amém?